Fala galera, e chegamos então a esse segundo episódio de The Walking Dead City. Galera, antes de começar a crítica, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda porque não custa nada, dá o like, que ajuda demais aqui o canal da Take. E uma dúvida que é muito importante assim, ó. Pra quem tá ainda procurando onde assistir os episódios da Dead City, simplesmente entra no nosso grupo do Telegram, tá aqui na descrição do vídeo, entra lá porque assim, ó, cara, fã desse universo da Walking Dead tem que estar sempre junto com outros fãs do universo da Walking Dead. O nosso grande mago Guilherme Catai já pegou hoje de manhã o episódio e fez aquele trabalho, cara, que só ele consegue fazer de fã pra fã de todo o nosso universo da Walking Dead e já legendou o episódio. Então assim, ó, galera, uma coisa muito importante, sempre ajudem o grande Guilherme Catai, porque esse trabalho que ele faz é foda. Galera, simplesmente como coloquei no enunciado aqui do vídeo, o velho Negan está de volta. Eu falei na crítica do primeiro episódio, inclusive o nosso grande debate, né? Já botou uma coisa muito importante, galera. Anotem que domingo, 9 horas da noite, eu e o Mig Rick estamos de volta para, junto com vocês, falarmos tudo e mais um pouco no nosso grande tradicional já debate aberto sobre esse segundo episódio aqui de Dead City. Que eu não tinha sentido, cara, o velho Negan como estava prometido ali no primeiro episódio. Eu não tinha sentido realmente, né, sabe, algumas coisas que remetessem àquele velho Negan lá, de trás e tudo mais. E nesse segundo episódio, realmente fomos já apresentados a esse potencial 70% do velho Negan, como está prometido, inclusive pelo próprio Jeff Dean Morgan, né? Falando em entrevistas, o que a gente iria ver lá desse Negan retornando a algumas coisas que ele tinha na sua origem de quando a gente conheceu ele lá no arco todo dos Salvadores. E isso eu gostei muito porque mostra uma capacidade do personagem simplesmente de resolver muitos conflitos de uma maneira crua, brutal, visceral. E Dead City, nesses dois episódios, já mostrou o quê? Cara, ele vem pra mostrar uma coisa gore, uma coisa com muito sangue, violento, que conversa muito com o gênero, algo até que em The Walking Dead, por muitos momentos, aconteceu e em alguns momentos simplesmente, né, acabou não acontecendo, mas que conversa muito com as origens do que é realmente também The Walking Dead, assim, né, essa parte mais visceral, essa parte mais crua ali. E aqui, cara, eles usam realmente assim, ó, a um ponto onde não só aquele momento que o Negan faz lá para simplesmente, né, sua grande apresentação perante né, a gangue ali de Nova York e tudo mais, né? Todo mundo lá que tá sob o comando do croata, aquela coisa toda. Cara, ele mostra realmente essa capacidade toda do personagem de entrar num conflito pra simplesmente acabar com tudo, né? Vencer o que for o desafio e tudo mais, e já dando um recado muito claro pra quem que ele tá fazendo tudo aquilo ali. É só pra aquelas pessoas lá que estão ali, amando do croata, aquela coisa toda? É óbvio que não. Ele tá fazendo tudo aquilo ali também já para que chegue esse recado todo no líder de toda aquela gangue lá, que é simplesmente o nosso querido croata. E eu gosto, cara, eu gosto demais do personagem quando ele tem, assim, ó, algo mantido da sua evolução de jornada em relação a tudo que aconteceu com ele, da sua redenção, sua transformação, que seja a maneira como quiser falar, principalmente na sua relação com a Maggie também, né, que é muita força narrativa, é porque tá existindo aqui Dead City também. E a gente vê, cara, que o personagem está 70% realmente vai ser nessas situações aqui de confronto, que ele não vai se tornar aquele personagem novamente, que era algo que já dava para imaginar muito claramente por causa do trailer, por causa da maneira como está sendo colocado, tá, a sinopse, inclusive, mas é importante a gente ver isso na execução, para isso ficar realmente muito bem assentado. Quando que aparece esse velho Negan? Qual é a capacidade que ele tem realmente de resolver os problemas? O quanto que ele tenta, inclusive, falar para Maggie, né? Aquele momento que eles ficam presos no banheiro lá, quando né, ela não conta a verdade e o grupo, obviamente, é extremamente receoso, né? Aqueles membros ali que existem, que querendo ou não, estão fugindo, permeando, né? Por prédios para poder ter um sentido de vida em paz, né? De acordo com o que está acontecendo em volta da cidade lá. Quando ela não conta a verdade, quando ela conta aquela mentira toda em relação, ah não, um barco, estamos indo pro Canadá, aquela coisa toda. E ele fala, pô, se tu não dar alguma coisa para as pessoas nunca vão te dar alguma coisa também. Tu precisa fazer essa troca que é puramente uma troca de confiança, ou seja, ele continua sendo esse Negan, cara, com aqueles todos, né, eu ia falar resquício, mas resquício é uma palavra errada. Toda aquela construção que ele teve na parte final da série principal, ela está ali. Então, eu adorei como esse segundo episódio moldou esse velho Negan com
é essa particularidade de realmente, assim, quando que ele vai aparecer, em que situação que ele vai aparecer e qual é a sua capacidade, cara, e daí entra o gore, entra o sangue, entra a parte ser visceral, eu adorei demais, assim. Sobre a Maggie, é óbvio que a Maggie ainda tá... tem uma coisa engraçada nesse episódio, que é o seu medo todo de altura, né? Que é uma coisa mínima, naquele começo de episódio lá, quando eles estão seguindo lá a senhorinha, mas que é algo que, mesmo que não tenha um desenvolvimento maior no episódio, mas é algo que dá uma curvinha a mais pra personagem, assim, que é uma coisa bastante interessante, assim, de acontecer também, né? E aquela rápida brincadeira que tem de olhar entre os dois lá, né? E isso tudo também são curvas interessantes pra personagem que não adianta. A Meg até agora, nesses 2 episódios, ela manteve, tirando o flashback que a gente vê com o Rachel Jr. ali, que também é algo muito importante, né? Ter esses flashbacks para que a gente tenha esse tempo todo em relação à timeline começar a ser preenchido com essas informações, e o flashback ele precisa acontecer para realmente que essas informações sejam claras para nós espectadores. É muito coeso a gente falar o seguinte, cara. Cara, a Meg, ela tá o mesmo personagem ainda. Ela, nesses 2 episódios, ela não teve nenhum tipo de curva, a não ser um breve momento onde ela vê o Negan fazendo tudo que faz, e entende o quê? Cara, estou vendo algo daquele velho cara lá de trás. E é isso, entendeu? É óbvio que ela vai começar a se abrir muito mais, e o próximo episódio, até ele vai deixar muito mais ter esse protagonismo da Meg, porque a gente já entendeu que o quê? Cara, tem uma coisa do segundo episódio que é óbvio que ele dá uma baixada, né? Em relação até de ritmo dos acontecimentos, assim. Ele baixa, ele desenvolve mais os personagens, ele principalmente começa a apresentar mais como é que funciona essa questão das gangues ali em Nova York, da capacidade do grupo ali onde tá agora inserido, né? Que a senhorinha leva lá, Negan e Meg e tudo mais. Mas a gente vai conhecendo quem são, né, literalmente as pessoas lá que formam essa gangue que estão ao mando do croata e a indumentária e tudo mais, mas quem são realmente que está comandando tudo aquilo ali. E essa questão toda, né, do próximo episódio ter a questão lá, cara, do octógono, né, do UFC, do ginásio e tudo mais, né, o que vai acontecer como se fosse um grande coliseu, né, nossos queridos gladiadores, aquela coisa toda. Como vai acontecer isso, vai provocar também a Meg ir para outros estágios, sabe? Esses 2 primeiros episódios, o personagem ele tá numa mesa batida, óbvio que ela tem uma missão muito clara e entra toda uma tensão por causa disso tudo que ela tem que recuperar, que é simplesmente salvar o filho. Então, o personagem ainda tá numa mesma guiada e o personagem ainda tá também com essa parte de ter e não ter a confiança com aquele cara que está ali ao lado dela, que é o Negan. Tem uma coisa até que saiu uma entrevista da Lauren Cohen, que inclusive a Mari do Fatos Dead colocou, e aqui já fica outro recado sempre muito importante, galera. Acompanhe tanto a Mari no Fatos Dead, tanto no Facebook como no Instagram, e o Minato, cara, tanto do Walker's Family, tá? Tanto no Facebook como no Instagram, porque esses dois, assim, ó, fazem também esse mesmo trabalho, cara, de fã pra fã do nosso universo do Walking Dead. Todas as informações que vão saindo, eles sempre colocam lá cá. Então é lá também onde eu busco muitas informações, assim, porque esses dois são muito, muito foda na maneira como eles captam tudo isso e trazem para nós fãs, né, tudo que vai acontecendo no nosso universo de The Walking Dead. A Mari colocou hoje uma entrevista da Lauren Cohen falando também assim sobre a passagem de tempo nessa timeline do encerramento de The Walking Dead para os eventos agora de Dead City. Antes do que era falado, tá, que era 2 anos em relação, tá, para começo de história de Dead City, agora ela já fala não, que pode ter sido uns 4, 5. E eu começo a me preocupar, assim, porque timeline de The Walking Dead é sempre uma bagunça, tá? A gente que tem essa preocupação muito maior de quem tá realmente desenvolvendo e contando essas histórias pra gente, assim. E se for uma passagem de tempo maior, cara, muita coisa do que vai acontecer, né, no nosso universo agora, querendo ou não das spin-offs, nosso universo estendido de The Walking Dead Universe, realmente, vai ser, cara, mais um quebra-cabeça pra gente começar a montar, né? Porque realmente, se for essa passagem de tempo maior do que esses 2 anos, os 2 anos já era uma coisa que ia obrigar a gente a montar esse quebra-cabeça. Agora, mais tempo ainda, cara, tem, sabe, coisas ali que vai ficar difíceis pra gente ir montando assim. Mas isso, cara, é uma outra história. Aí chega também, cara, numa outra coisa que também é muito importante. Não é falado nesse episódio algo que eu já achei que ia ser tema, que é o que aconteceu com o N e com o filho. Não é. É passado direto no episódio, tá? Vamos ver se isso vai ser tema
no terceiro. Se não for ter um terceiro, eu espero que realmente venha essa resposta pra gente. Essa resposta pode ser a Ginny. Se for a Ginny, tá, a resposta disso, aí essa questão toda de passagem de tempo, tudo mais, cara, é uma coisa extremamente importante, porque daí não faria muito sentido, tá? Não faria sentido ela ter aquele tamanho já, sabe? Não encaixa, não encaixa, não encaixa. Então, pra mim não pode ser Ginny, não pode, não encaixa, tá? Mas ao mesmo tempo, cara, falando sobre a Ginny, tem, né, esse aspecto todo da importância que ela tem que ter em Dead City por causa que as sinopses já entregavam isso. Ela chegou já, né? Ela tá ali para atravessar o rio e chegar em Manhattan. Então, a saída dela de Hilltop lá também já tá construída. É muito interessante duas coisas que acontecem com a Jeanne, né? Que, obviamente, que aquelas coisas que nós fãs, a gente começa a ver e começa a questionar porque ainda não tem as respostas para isso. Primeiro a questão, cara, da caixa d'água. A caixa d'água remete a alguma coisa em relação a Nova York, porque aquela caixa d'água que a gente vê lá onde está colocada agora a comunidade de Hilltop, ela lembra muito aquelas caixas d'água até meio Bronx, meio Brooklyn, meio Homem-Aranha, assim, entendeu? Aquela coisa bem estilizada, assim. E tem muito aquela referência lá, eles dão as duas referências, né? Quando ela chega de dia e depois quando ela tá indo, né, para pegar a moto e ela vê de novo lá à noite, assim. Tem aquela referência muito clara, assim, pra gente. E tem uma outra coisa, que é a apresentação que o professor dá sobre ela pra turma, sobre ser de Oceanside. Eu comecei a ficar assim, cara, eu tô louco. Só pode. Eu só posso ter ficado louco nesse intervalo de primeiro para o segundo episódio, que a informação que eu tinha recebido no primeiro episódio era muito que, cara, o Negan tinha descoberto ela quando foi fazer tal coisa numa fazenda, ela tava lá e não tinha os pais, daí o Negan meio pegou ela, não sei o que, declaração, não sei o que, tá, beleza. Existe um trauma sobre isso, que é o motivo do porquê que ela não fala. Tá, beleza. E agora apresentado como Oceanside. É óbvio que essas informações jogadas assim, parece que é uma coisa que vai ter alguma explicação e por isso que está sendo, daqui a pouco, simplesmente colocado. Pode ser uma mentira que o professor simplesmente deu para dar uma explicação de onde é que ela está vindo, entendeu? Beleza, mas ao mesmo tempo, por que que essas informações estão diferentes? Ou eu tô muito louco, entendeu? Eu não sei a percepção de você sobre a diferença que teve de informação sobre ela no primeiro pro segundo episódio. Se eu tiver muito louco, cara, fala, Luke, tu tá louco, foi falado realmente isso, mas não é o que eu tenho de lembrança, cara. Não é mesmo, assim. E, pra mim, isso é a coisa pra gente ficar atento, tá? Se eu não estiver louco, isso é muito importante, né? Uma coisa pra gente ficar atento, porque tem que ter alguma importância, alguma relevância nessa história dessa personagem ali, do que vai ser, né? É óbvio que, cara, a gente viu a dificuldade toda pra Negan e Meg encontrarem a senhorinha lá, e depois da senhorinha encontrarem o grupo, o quanto é difícil entrar em Manhattan, e a escala toda de Manhattan, e os perigos de Manhattan, tu entra na ilha, eles vão sair mais, como tá falado pelo grupo lá, cara, e a Jeannie vai chegar ali, ou ela vai ser pega daqui a pouco por algum daqueles, né, caras que estão amando lá do croata, tudo mais ali, pô, pode ser, mas ela chegar nos personagens é algo que eu não espero que aconteça, acho que pra trama funcionar, toda essa dificuldade, né, criada ali para os personagens estarem ali, né, principalmente eu tô falando de Negan e Meg, cara, tem que ser a mesma coisa para ela. Então, tomara que a série saiba dosar realmente como que vai acontecer esse encontro, tá? Além, obviamente, de toda essa história da personagem e essas explicações que a gente tem que acabar tendo, né, recebendo ali da série nesse momento também. A gangue, tá? Já deu para entender o quê? Inclusive a gente falou isso muito na última live, né? Inclusive tem já as referências vindas dos filmes lá do Kurt Russell, que é o Fogo de Nova York, Fogo de Los Angeles, aquela coisa toda. Pelo que deu para entender das críticas, né, da galera lá norte-americana que já viu Dead City por completo, fica muito até como ponta para uma segunda temporada que essas divisões e essas batalhas, esses conflitos entre as gangues ali vai ser muito tema do que pode vir, tá? Essas pontas ficam por uma continuidade. E já deu para entender que, cara, vai ser o caminho que realmente eles vão começar a apresentar pra gente ali. Esses grupos formados como gangues, né, disputando literalmente território no mundo pós-apocalipse de Nova York, como é muito a referência lá, né, do Fuga de Nova York que a gente tem. Então, isso já deu para ter um gosto, assim, porque eu gosto do visual. O visual eu achei muito massa, achei muito interessante. As consequências de episódio, assim como eu tinha falado do Visceral todo no início, falando do Negan, continua. Eles estão dando essas consequências para personagens que a gente
é apresentado, cara, qualquer um tá a perigo. Qualquer um tá a perigo ali. Seja secundário, seja o que for, qualquer um tá a perigo. E isso é uma coisa também massa. É massa manter essa tensão acontecendo ali, tá? Mesmo que, por exemplo, tem um desenvolvimento em relação ao Armstrong que dá uma curva a mais pro personagem, né? Dele ter lá um endereço pra ir. Cara, pra mim que lá é o irmão dele, né? Ele tá indo lá e encontrar o irmão, e o irmão acabou com seu próprio sofrimento, sua própria vida, aquela coisa toda lá, que é uma cena de construção ali pro seu personagem, algo que dá uma força maior pro personagem. E ele agora, acabando nas mãos do croata, que tipo de função ele vai ter? Ele vai ter realmente, né? A gente vê na promo, daqui a pouco, galera, sai o vídeo da promo já aqui no canal pra gente teorizar junto com o sinopse, né? Aquela coisa toda, que a gente já tá acostumado no nosso serviço aqui, mas que ele é colocado dentro do octógono lá, né? Do tal momento lá, gladiador e tudo mais. Colocado pra galera, que conversa muito com essa questão das gangues, esse mundo pós-apocalíptico. Cara, de novo, como é referência em relação ao Fogo de Nova York. Então, vai ser isso? Vai ser isso? A função dele vai ser isso, e daí nisso acaba tendo um inimigo em comum, que é o personagem do croata, e vai fazendo essa função toda de se aproximar do que é a busca de Negan e Meg? Pode ser. Pode ser. Já pode ser um caminho de curva pro personagem do Armstrong. E daí, cara, vamos voltar para encerrar essa nossa parte crítica, que já tá, não adianta, eu começo a fazer crítica, né, daqui a pouco eu tô fazendo crítica falando o tempo do episódio, né? O episódio até, inclusive, foi menor hoje, né? Ele foi 38 minutos ali. Que isso, cara, não é um problema se o episódio funciona. Essa história do croata em relação à timeline dos Salvadores, quando o Negan dá, né, esse flashback todo ali pra Maggie. Então, é uma coisa clara, ele não estava lá no 7x1. Ele não estava lá no 7x1. Isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque a gente começa a pensar, tá, mas se ele estava lá, eles têm que mostrar isso daqui a pouco por um outro ponto de vista. Né? Tem que mostrar que o personagem estava lá. Então, a história dele se encerra dentro dos Salvadores antes de ter aquela interceptação dos Salvadores contra o grupo do Rick e tudo mais. E isso é muito importante para a gente ter, assim. Então, claro, e como que acaba tendo, né, essa até a explicação do tiro na orelha. Essa explicação do tiro na orelha, porque a gente começou a cogitar, tu viu o rosto dele, não sei o que, barará, do lado, e no momento do primeiro episódio, quando ele vira pra falar com o Rachel Jr. lá pra mostrar bem o que tinha acontecido, a gente, será que foi o ferro que nem a gente viu em relação ao Dwight? Foi a mesma parte de, né, a construção de que o Negan fazia pra punir, não, o Negan tentou assassinar ele realmente, errou o tiro, e nisso ele escapou, e nisso se criou toda essa questão, né, do personagem livre. Eu acho importante, até historicamente, eles conduziram o personagem lá com tudo que já tinha de relação, né, dos Salvadores, do Santuário, em relação lá a o reino, né, e a gente já sabia que o reino já estava sofrendo há muito tempo, né, assim como o Hilltop já estava sofrendo há muito tempo, quando a galera de Alexandria começa a chegar nesses arcos todos. Então, eu gosto dessa explicação e eu gosto até, cara, pra mim, melhor eles fugirem do personagem ter estado lá nesse momento que acontece o encontro, interceptação do grupo no 7x1. Ele não saber desses eventos, né? Eu acho isso muito, muito importante. A falta de recursos, pra mim, ainda é um elemento do porquê, cara. Por que que esse cara, que isso é algo que ainda tá guardado pra gente, né? Por que que o grupo do croata foi e sequestrou o Rachel Jr.? Qual é a importância? O que que ele quer realmente? Ele quer que tivesse aproximação em relação ao Niga, tá? Mas por que que ele não foi atrás do Niga? Tem muita coisa ainda pra gente entender o motivo claro. Claro, eu peguei por quê? O que que eu quero? Entendeu? Ah, tá, mas eu quero matar o Negan. Como a Meg fala pro Negan ali. Pô, tu tinha falado isso antes, né? Que a partir do momento que tiver esse encontro aí, não é só aquilo que eu imaginava, tu sabe como é que o cara funciona, não. O cara vai querer te matar, porque tu tentou matar ele antes. Vai ser isso, entendeu? O ponto da história entre esses personagens e o motivo do sequestro vai ser esse. Esse episódio, ele solidifica um pouco mais da criação desses personagens ali, de solidificar realmente assim o ambiente que a gente tá, começar a apresentar essa questão das gangues, ele baixa um pouco mais na agilidade, no ritmo do que está acontecendo ali e prepara para ação. Aí que tá, ele prepara para ação e a ação ela já aparentemente ela vem, cara, no terceiro episódio ali. Então, galera, pô, foi um episódio que baixou um pouco assim para mim até a questão do meu emocional mesmo,
sabe, de hype. Obviamente que essa baixada é o quê? Cara, eu queria que o segundo episódio fosse tão quanto o primeiro, assim. Ele foi um pouquinho menos. Mas ao mesmo tempo eu entendo que precisa dar uma leve baixada para depois tu subir, depois tu acelerar de novo. Tu precisa desenvolver os personagens e desenvolver essas relações, para os conflitos terem mais importância e consequência, e as consequências serem ainda mais fortes, né, para nós espectadores. Então essa baixada também ela é necessária. Ele não chega a ser um episódio de pé no freio. Ele é uma leve desacelerada, assim, mas pra mim ele funciona, cara, da mesma forma. Tô muito hypado, cara, pra ver a sequência toda da Dead City. Galera, coloca abaixo nos comentários o que acharam sobre o episódio, pra que a gente possa seguir conversando. Lembrando que daqui a pouco já sai também o vídeo aqui com a promo, com a sinopse, pra gente poder teorizar tudo que vai acontecer no terceiro episódio, que na quinta-feira que vem já vou parar, já vou assistir, porque ele vai ser legendado pelo nosso grande Guilherme Katai, que é o nosso mago das legendas, cara. Sempre ajudem o Katai, isso é muito importante. Galera, quem não assistiu ainda Dead City, entra no nosso grupo do Telegram. Para de perder tempo, entra no nosso grupo do Telegram, tá aqui na descrição do vídeo. Fã do nosso universo The Walking Dead tem que estar sempre junto com outros fãs de The Walking Dead. Lembrando que o nosso grupo é comandado pela nossa xerife Nicole, que já colocou lá, né, no seu perfilzinho lá, xerife Nicole. É a nossa comandante, é a nossa xerife do nosso grupo lá do Telegram. Certo, galera? Não esqueçam sempre, domingo, 9 horas da noite, nosso grande debate, eu e meu amigo Henrique junto com vocês, pra gente falar tudo e mais um pouco sobre esse segundo episódio aqui, já começar a teorizar sobre o terceiro e tudo mais. Tem 04, viva o sonho aqui.